Oi, gente, boa tarde. Eu sou a professora de Desterro, sou professora de Geografia da Rede Municipal de Ensino de Teresina. Nós estamos aqui para mais uma aula de Geografia do 9º ano do Ensino Fundamental, tá? Continuando aí com as nossas discussões em relação àquelas potências ou aqueles países, né, que foram colônia ou que foram colonizados e os países que foram os colonizadores. E nesse processo a gente traz hoje a Oceania, que é um continente que é o segundo menor continente aí, né? O último continente na verdade que quer dizer, o penúltimo, né, que falta a gente estudar. A gente ainda vai estudar ainda o nosso próximo bimestre, que é o continente da Antártida. Mas hoje a gente vai estudar a Oceania e também nas próximas aulas, tá? E conhecer um pouco desse intercâmbio cultural, né? Numa perspectiva de continente colonizado e uma perspectiva de país colonizador, tá bom? Nesse sentido, a gente traz aqui como habilidade analisar as transformações territoriais na Oceania, considerando as tensões e os conflitos resultantes do processo de colonização e da expansão do capitalismo. Como a gente já viu aqui, como eu já falei nas aulas anteriores, né, esse processo de colonização, ele sempre se deu de forma violenta. Em alguns países, em alguns continentes ou em algumas regiões, né, de forma mais intensa e outros, né, de forma mais amena, mas trazendo de modo geral transtornos e prejuízos para a população nativa, tá? Daquele continente ou daquela região ou daquela área que mais tarde foi se tornar um país. Nesse sentido, a gente traz a Oceania, né, hoje aqui para a nossa discussão, que vocês podem acompanhar aí no capítulo 16, tá, do nosso livro de Geografia, lá onde intitulado de Oceania, Quadro Natural e Sociedade, tá? De modo geral, a gente destaca aqui logo de cara, né, o mapa aqui representando o território da Oceania, onde a gente tem em verde aqui a Austrália, o país, né, de maior área territorial aqui, como vocês podem ver, né, podem perceber aqui, tá, no mapa. A gente tem aqui em azul, né, o segundo país, né, que é a Nova Zelândia, tá? E terceiro aqui nós temos aqui em rosa, um país também independente da Oceania, que constitui a Oceania, que é a Papua Nova Guiné, tá? E formado ainda por ilhas, né, chamadas de Melanésia. Por que Melanésia? Porque a maioria da população que habita aqui, né, essa região aqui, né, pessoas aí com a pele escura. E nós temos aqui a Micronésia, que são um conjunto de ilhas bem pequenas, e as Polinésias também, né? Outras ilhas que constituem aqui a Oceania, tá bom? Então, a Oceania, que é constituída por 14 países, tá? Tem aí uma área de 8, aproximado, tá, gente? Eu não botei todo não, mas aproximadamente de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É uma área territorial, né, bem próxima do Brasil, tá? A população total é de 39 milhões de habitantes, entre eles descendentes de europeus, especialmente aí britânicos, tá? Depois eu vou dizer por que foram especialmente os britânicos, e nativos, tá? Também aí da região. De modo geral, a gente pode dizer que a Oceania, ela é pouco povoada e pouco populosa, né? Mas especialmente, né, quando a gente fala de Oceania, assim, a gente destaca muito a Austrália, porque a Austrália, ela pega quase todo, como se vocês podem observar aqui, né, é quase toda a área territorial da Oceania. Então, ela é a mais, a que tem a menor densidade, ela é a que a gente destaca assim como um país pouco populoso e pouco povoado, tá bom?
tem cerca de, só para vocês terem uma ideia, tem cerca de 4 habitantes por quilômetro quadrado, a densidade demográfica lá. Então é bastante, depois a gente vai discutir mais um pouco, porque aqui só é de modo geral, tá? Os nativos que constituem aí esse continente são especialmente os aborígenes, tá? E os maores, tá? Que são aí, os aborígenes são da Austrália e os maores são principalmente aí, ou melhor, são da Nova Zelândia, tá? E dentre outros nativos que ocupam aí essas ilhas, né? Melanésia, Micronésia, Polinésia e a Papua Nova Guiné. Bom, as desigualdades em relação aqui às questões sociais, a gente destaca a como uma das características principais da Oceania são as desigualdades sociais, né, existentes aí. Em relação a países, nós temos a Austrália, tá? Nós temos a Nova Zelândia com excelentes, vamos dizer assim, excelentes qualidade de vida, tá? O IDH, por exemplo, da Austrália é o segundo maior no ranking mundial e terceiro é a Nova Zelândia, só para vocês terem uma ideia. E em relação a outros países aí da Oceania, né? O IDH está entre médio e baixo, tá bom? Então nós temos aí IDHs desses dois países iniciais que eu falei, entre 900 quase, né, chegando, ou melhor, 0,900 alguma coisa, quase chegando a 1. E nós temos outros países da Oceania, né, com um IDH de aproximado aí de 0,500, tá? 600, 700, que são os médios, tá bom? Então, tem essa desigualdade. A população nativa, como a gente colocou aqui, elas foram praticamente dizimadas no período do processo de colonização, por resistirem à colonização, como eu falei para vocês, né? Sempre há uma resistência na questão dessa invasão, né? Porque não deixa de ser uma invasão. Desse processo de dominação, tá? Nesse processo de desmantelamento aí da organização social, né? Há sempre resistência e quem sempre perdeu mais foi os povos colonizados, tá? Bom, e aí eu trouxe aqui só um exemplo para vocês verem na imagem, ó. Tem os aborígenes aqui da Austrália, né? Numa manifestação cultural, é uma dança tipicamente deles aí num evento aí da Casa do Governo, né, em Sydney, na Austrália, em 2017. Bom, sobre a população, sobre a colonização, né, da Oceania, a gente destaca mais essas questões aqui. Os aborígenes, né, a população nativa da Austrália, eles foram sistematicamente agredidos por resistirem ao processo de colonização. Essa resistência levou praticamente a 80% da população, né, foi dizimada, foi morta pelos colonizadores. Os maores, da mesma forma, por resistir ao processo de colonização, né, foram duramente combatidos e exterminados, tá? Uma população de 100 mil que existia, hoje só existe cerca de 42 mil nativos na Nova Zelândia, tá? Então, e hoje a gente tem vamos dizer assim, um percentual, né, dessa população nativa na Nova Zelândia de cerca de 15%, né, de nativo, o restante todo de origem ou de descendência europeia. Um dado interessante que a gente destaca aqui é as questões naturais, rapidamente, só para a gente entender um pouquinho, tá? A população da Austrália, ela se concentra, estou mostrando aqui no primeiro mapa aqui a questão do clima, tá? A população da Austrália, ela vai se concentrar especialmente na parte leste australiana, devido ao clima, né? Predominante aqui na parte mais central e na parte oeste da Austrália, que é um clima de deserto nessa área amarela. Nessa área em amarelo terra, amarelo queimado, a gente tem um clima tropical seco, né? Uma área de transição, vamos dizer assim, e acima, né,
na cor laranja, nós temos o clima tropical úmido. Também são áreas, né, bastante utilizada para o plantio de produtos agrícolas, juntamente aqui na parte sul da Austrália, tá? Nas regiões temperadas e na região do Mediterrâneo, onde se utiliza tanto para a agricultura como para a criação de animais, tá? Da mesma forma, aqui na Nova Zelândia, nós temos um clima da mesma forma não, né? Diferentemente, nós temos aqui o clima temperado, na maior parte aqui formada principalmente por duas grandes ilhas, tá? A Ilha do Sul e a Ilha do Norte. Nós temos aqui o Wellington, que é a capital da Nova Zelândia. Nós temos aqui Canberra, na Austrália, que é a capital da Austrália, tá? Entre uma das maiores cidades, nós temos Sydney também na Austrália, tá? A gente às vezes a gente vê mais falando de Sydney do que da própria Canberra, né? Na mídia, no turismo, e aí a gente até pensa às vezes que Sydney é a capital, mas nem é, tá? E outros tipos de climas também, né, que vão dificultar também a ocupação aí da população de modo geral, que são as áreas frias ou montanhosas, tanto pela questão das baixas temperaturas, como também pelas questões do relevo, né, mais íngreme, tá? E aqui nós temos ao lado a vegetação, tá? A vegetação aí que pode ser associada ao clima, tá? Nessas regiões em laranja nós temos aí a vegetação deserto, tá? Nas regiões de amarelo terra nós temos aí as pradarias, as savanas, os campos tropicais, que servem para a criação de animais, tá? Especialmente. E nós temos as áreas, né, de climas temperados, tá? Com temperaturas amenas, com chuvas regulares, e essas condições climáticas, tá, ou ambientais, elas vão interferir intensamente na ocupação de algumas áreas, como eu falei aqui da Oceania, tá? E só para destacar aqui, a Papua também, Nova Guiné aqui em cima, né, com um clima, ou melhor, com vegetação tropical, o clima aqui dessa região também tropical úmido, tá? Desse país, melhor dizendo, dessa região, não, desse país, tá bom? E sempre fazendo essa associação, tá, da vegetação com o clima, né, e também pensando no processo de ocupação, né, dificultado ou facilitado por essas condições ambientais que a gente viu lá. Agora a gente vai ver um pouquinho dos três, né, maiores países aí da Oceania, tá? Destacando algumas questões para a gente iniciar essa discussão e continuarmos na nossa próxima aula, ainda falando de questões econômicas, né? Das transformações territoriais, espaciais, aí a partir do processo de modernização, né? Da produção de produtos principalmente industrializados, mas também da pecuária e da agricultura de forma moderna, né? Então, mais para a próxima aula que a gente vai fazer mais um reconhecimento geral, tá, desse continente. Bom, a Papua Nova Guiné, né, aqui eu botei uma área urbana, tá? Eu quis destacar aqui nessa imagem para vocês observarem as desigualdades sociais, né? Nós temos aqui no primeiro plano da imagem, né, casas construídas chamadas palafitas, né, construídas a partir de madeira aqui em áreas alagadas, tá? E ao fundo aqui da imagem nós temos edifícios, prédios modernos, né? Uma área onde a gente pode facilmente perceber a questão da segregação espacial, coisa bastante comum, né, aqui também nas nossas paisagens, nas nossas cidades brasileiras, né? A gente tem bastante isso, essa segregação, a gente consegue perceber isso em algumas áreas muito bem. Bom, a população é um país, né, com 8,7 milhões de habitantes. Desse total, 87% aproximadamente vive nas áreas rurais. Então, vejam que é um país ainda com população predominantemente rural, tá? Então, se a população é predominantemente rural, isso vai indicar para a gente que as atividades econômicas de destaque aí vai ser a agricultura e a pecuária, especialmente, né? Poderia ser o extrativismo, mas enfim, são a agricultura e a pecuária.
O extrativismo nem sempre, via de regra, é produzido nas zonas rurais, né? Mas geralmente há um maior desenvolvimento dessa atividade extrativa nas zonas rurais, tá? Esse aqui é um daqueles países, né, onde a gente destaca aí como uma das piores condições de vida, né, da população, com muita desigualdade social, tá? Onde a população, de modo geral, em média, ela vive 57 anos. Esse dado mostra que as condições de vida da população não são boas. Tá? Por que não são boas? Eles não têm água potável, cerca de 40% da população não tem água potável em casa, não tem acesso à rede sanitária, 45%, tá? Isso aqui é aproximado. O índice de desenvolvimento humano desse país é de 0,431. Então vejam a desigualdade lá para a Austrália, que é o segundo país com o melhor índice de desenvolvimento aproximado de 0,900, tá? Bem próximo de 1, a gente depois vai ver aqui. Principal atividade econômica é a agricultura, como a gente já tinha colocado, mas de subsistência, que é aquela agricultura onde emprega muita mão de obra, é desenvolvida em grandes áreas agrícolas, com pouca tecnologia, com pouca produtividade, com pouco apoio financeiro por parte dos governantes, né? E com uma questão ambiental também preocupante, porque não há um controle mais rígido desses impactos. A economia é baseada na exportação também, né? De ouro, cobre, petróleo, café e cacau. Café e cacau lembram aí, né, do Brasil, enquanto colônia também dos portugueses, né? Nós tivemos aqui a plantação também do café, né? Também uma parte da nossa economia. No período, né, se destacou muito aí o cacau, mas é um produto que ainda hoje nós produzimos, ou melhor, são produtos que ainda hoje nós produzimos aí uma herança do nosso período colonial, assim também como aqui na Papua Nova Guiné. Eu falei para vocês que a Oceania ela foi colonizada especialmente pelos britânicos, né, pelos ingleses. Não sei se eu falei no início da aula aqui, mas se não, já fica aí a informação, tá? E aí, como uma região de clima tropical, né, que é aí que ocupa praticamente, que a gente viu lá no mapa anterior, a Papua Nova Guiné, né, está aí nesse processo aí ou melhor, está aí num ambiente apropriado para o desenvolvimento desse tipo de cultura tropical, que é o café e o cacau, tá bom? Vamos passar agora aqui para a Austrália. Eu trouxe inicialmente aqui uma imagem, tá, dos nativos da Austrália, os aborígenes aqui dessa etnia, e o Gambek, tá, durante a apresentação de dança em Queensland, na Austrália. Esse povo, que foi aquele povo bastante dizimado, vem através de muita luta conquistando alguns reconhecimentos, tá? Em relação aí, o que tem se mostrado sensível aí o governo australiano. E aqui nós temos Sydney, né, a cidade que eu falei para vocês, que ela é muito destacada na mídia, na questão do turismo, tá? Na questão de estudantes. Tem muito estudante fazendo intercâmbio na Austrália, se direcionando entre as grandes cidades aí para Sydney. E aí eu também coloco para vocês, tá, gente, a questão do turismo, nem do turismo, da migração aí, da qualificação. A Austrália é um dos países, né, que tem assim uma política de imigração melhor do que a gente conhece aí em relação a esses países desenvolvidos, tá? Muitos estudantes brasileiros acabam ganhando bolsas de estudo, de qualificação aí na Austrália. Alguns voltam, outros ficam por lá mesmo, tá? É bem interessante, juntamente com o Canadá, eles têm políticas de imigração muito interessantes, principalmente para essas pessoas, né, que buscam qualificação profissional. E aí a gente traz o mapa da Austrália aqui, tá, colocado aqui. A Austrália
assim como os outros países da Oceania também foram colonizados. Os principais colonizadores aqui foram os britânicos, os ingleses, no século XVIII, tá? A população atual da Austrália é de 26 milhões de habitantes, desses 86% vive nas cidades, ou seja, é um país urbanizado, já que a maior parte da população vive nas cidades. É um país que tem uma economia bastante diversificada, bastante dinâmica, né, que emprega muita tecnologia nos seus processos de produções, seja nas indústrias, seja na agricultura, principalmente o agronegócio, né, que é vamos dizer assim, que é o setor agrícola que mais recebe investimento. Isso também acontece no Brasil, tá? A educação também é destaque na Austrália, como eu falei para vocês agora há pouco. Muitas pessoas, né, buscam, que têm o objetivo de se qualificar profissionalmente, né, através da educação, eles buscam aí muito bolsas de estudos na Austrália. Também se destaca o turismo, a mineração e os setores, as finanças, né? O mercado aí é bastante, bancos, né? Existe uma dinamicidade muito grande em relação a essas questões. Só voltando aqui no mapa, eu queria que vocês observassem, né? Canberra aqui, tá? Sydney aqui também, Brisbane, também uma cidade muito importante, Melbourne. Bom, eu queria que vocês observassem a questão da infraestrutura, né, das rodovias, das ferrovias e dos rios, né? A gente observa poucos rios aqui, mais nas regiões mais próximas do litoral, mas é mais a questão que eu ia falar para vocês da infraestrutura, né, de transporte ferroviária e rodoviária. A gente vê uma maior concentração dessas, né, nessas regiões mais costeiras, né, mostrando aí mais uma vez a concentração da população, a concentração das atividades econômicas nessas áreas, né, mais próximas do Oceano Pacífico, tá, gente? Falei também para vocês no início da aula, né, que a Oceania, assim como a Oceania e seus países são banhados pelo Oceano Pacífico, né, onde nós temos a maior parte da infraestrutura próxima do oceano, o que mostra mais uma vez a questão da população concentrada nessas áreas, né? E também a questão, né, não deixa de ser uma herança colonial, né? Os portos ali mais próximos das áreas, a infraestrutura maior de transporte mais próxima aí do oceano, que era a principal via aí de fluxo de mercadoria de pessoas, né, entre os países colonizados e os colonizadores. Tá bom? Bom, e aqui eu trouxe para vocês novamente aqui a questão da Oceania, do processo de colonização da Oceania, mas com destaque agora para a Nova Zelândia, tá? Aqui é o povo maoris, que a gente falou, dos nativos, né, que foram bastante dizimados por resistirem ao processo de colonização, tá? E aqui é uma área urbana, tá? De Wellington, aqui na Nova Zelândia, tá certo? Onde também a população aí, a população é predominantemente urbana, né? Com destaque aí para as cidades com grande estrutura, né? Com estrutura para melhoria da qualidade de vida da população, mas também o campo, né? Ele tem uma estrutura muito grande muito intensa em relação ao processo de produção, tá? A agricultura, a pecuária desenvolvida na Nova Zelândia, ela é altamente competitiva, por quê? Porque ela recebe um incentivo financeiro, ela recebe apoio técnico, ela recebe apoio estrutural de modo geral, né? Algumas características aqui da Nova Zelândia, em relação à população, ela tem uma população relativamente pequena, 5 milhões de habitantes apenas. Entre as cidades principais nós temos Wellington, que é a capital, Hamilton, tá? O clima predominante que a gente já viu lá no início, temperado, relevo, tem áreas montanhosas, inclusive
aquela série de filmes Senhor dos Anéis, eles foram gravados, muitas cenas, né, daquelas áreas mais montanhosas foram gravadas aí na Nova Zelândia, tá? Para quem gosta aí, é fã do Senhor dos Anéis, fica essa informação, tá? Os principais produtos agrícolas, né, são de regiões de clima temperado, cevada, tá? Trigo, kiwi, maçã, laranja, pera e alguns legumes e verduras, tá? Como o milho. A pecuária, pro destaque aí fica para os bovinos, suínos, caprinos e aves. Gente, lá se cria tanto ovinos, tá? Ovinos que nós temos aí uma preocupação ambiental no processo aí de como é que a gente pode colocar a questão aí do gás metano, né, liberado por esses animais, de modo geral, né, pelos rebanhos, de modo geral, pelos bovinos, suínos, caprinos. O gás metano aí bastante presente aí hoje, né, uma preocupação dos ambientalistas, e a Nova Zelândia ela é colocada aí como uma das principais, né, emissoras aí pelos animais desse gás. A produção ela é produzida a partir de alta tecnologia, por isso tem uma alta produtividade, tá? E a qualidade também aí do rebanho, da produção, né? A partir dos rebanhos. Na mineração se destaca o gás natural, o carvão e o petróleo. Em relação à indústria, também bastante diversificada, indo desde as indústrias tradicionais, alimentícias, têxteis, né? Mas também, né, na produção aí de equipamentos, de peças metalúrgicas, máquinas, transportes, tá? Temos um parque industrial bastante diversificado. E além desses 3 países maiores que a gente destacou aqui, né, nós também temos aquelas pequenas ilhas, né, aqueles conjuntos de ilhas lá, e eu trouxe aqui um destaque. Eu trouxe uma para mostrar para vocês, né, como é que são essas ilhas, essas pequenas ilhas, e os atóis aqui, que são também pequenas ilhas formadas a partir, né, de corais, né, e áreas vulcânicas aqui, tá, gente? Bom, por hoje foi isso que a gente viu, né, um contexto, uma discussão mais geral, tá? Nas próximas aulas nós vamos ver, na próxima aula, próximas não, né, a gente só tem mais uma aula falando da Oceania, tá? E aí vocês aproveitem, vejam lá no livro de vocês, acho que foi o capítulo 16, né, que eu falei para vocês sobre a Oceania, dê uma lida no capítulo, façam as atividades que o professor vai recomendar para que vocês possam conhecer um pouco mais desse continente, e aí quem sabe, né, até um dia visitar. Esqueci de falar para vocês, né, que nós temos aí a Austrália, é um dos países onde nós temos os animais mais excêntricos, né, do mundo aí, tá? Uma variedade, né, na fauna muito grande, né? E que vale a pena a gente observar, conhecer um pouco mais, tá? Para a gente interagir melhor com o mundo. Até a nossa próxima aula, gente. Estudo em casa.